Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Domine, illumina oculos meus, ne unquam obdormiam in morte. Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu nunca adormeça na morte. Eu estudei lá em Navarra, na Espanha, tinha um professor muito simpático, chamado Lucas Francisco Mateus Seco, vulgo Dom Paco Lucas. Por um lado era um teólogo importante, tinha manuais de Deus unitrino, cristologia, as matérias mais núcleo duro da teologia dogmática. Mas, por outro lado, era um andaluz, muito alegre, muito brincalhão, né? A Andaluzia é um pouco assim, a parte da Espanha dos ciganos, da pessoal meio malandrinho, assim, né? E muito festeiro e alegre, né? Então era muito divertido de conviver com ele. E ele contava uma vez, uma dessas palestras, que ele, quando ele teve no Concílio Vaticano II, recém-ordenado sacerdote, ele foi como perito, levado pelo seu bispo, foi levado como perito para o concílio, assim como Bento XVI também, o bispo dele levou ele como perito, teólogo perito, né? Não eram bispos, mas de uma maneira auxiliavam, participavam. E foi a ocasião em que ele conheceu então São José Maria. Ele já participava da Sociedade Celestial Santa Cruz, né, associação de padres diocesanos ligada ao Opus Dei, mas nunca tinham conhecido São José Maria. E foi um encontro assim, muito carinho de São José Maria com seus filhos, era estonteante, assim, era muito assim. As pessoas saíam meio flutuando, né? Em geral era assim, quando as pessoas encontravam São José Maria. Mas ao mesmo tempo, no começo do encontro, São José Maria estava meio triste e nem conseguiu disfarçar. E explicou para ele por quê. Tinha antes estado com outros dois padres que também estavam participando do concílio, um que era superior de uma ordem religiosa e o outro também frei, teólogo perito do concílio. Mas era um teólogo meio sem fé. São José Maria falou assim para ele, e usou uma expressão que acho muito sugestiva, né? Venía de vuelta, hijo mío. Falou assim, es que venía de vuelta. Vinha de volta, vinha voltando. E é como, né, tipo, você está indo com milho, eu estou voltando com fubá, né? Você ainda tem fé na Bíblia? Pois é, eu também tive um dia, mas estudei melhor as coisas, né? Você ainda tem fé na igreja? Eu também já tive, mas eu vi como é que as coisas funcionam mesmo, né? Dentro da igreja. Você ainda acredita nessa coisa de ser santo, de milagre, nessas superstições, que são até bonitas, mas ingênuas? Pois é, eu já superei tudo isso, né? Um pouco venía de vuelta, né? Você já foi, eu estou voltando, já tive, mas agora não tenho mais, né? E aquilo tinha impactado, assim, até emocionalmente, né? São José Maria tinha ficado muito entristecido, né? Com o contato com aquele homem que você vê que estava vazio, né? Como é que a gente poderia caracterizar esse problema? Acho que uma primeira aproximação seria a tibieza. Acho que é uma forma de tibieza. Alguém que já teve fé, já teve esperança, já vibrou, mas agora aquilo já se apagou, né? Mas também a gente poderia falar, me parece aqui, de uma certa forma de cinismo. Um olhar cínico para a vida. Uma quebra interior que ocorreu por algum motivo, que faz com que agora não haja coerência entre a vida concreta da pessoa, na qual ela estabeleceu os seus hábitos ali, com suas convicções interiores. Tem uma quebra, não bate, não é coerente. A sua vida se apoiava em alguns sonhos ideais que agora já não existem mais e deixaram para trás, já foram embora e deixaram para trás uma série de cadáveres.
E me parece que é uma coisa triste, mas não é tão difícil assim de encontrar esse problema, mesmo em pessoas boas, como são, né, os sacerdotes, como são os padres, e talvez até em nós mesmos, em certa medida. Se a gente for olhar para nós mesmos, talvez encontremos em algum aspecto da nossa vida algo desse olhar desencantado sobre a vida, sobre o amor, sobre a família, sobre a profissão, sobre a fé. Da importância, né, de pedir, como a gente pede com o salmista, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu nunca adormeça na morte, que não caia, né, nessa morte da esperança, da fé. E me parece agora esse tríduo pascal, né, que a gente vai viver, pode ser uma boa ocasião para meditar nisso, para pedir a Deus essa vida, quem sabe até essa ressurreição da nossa alma, da nossa esperança. Como é que se dá isso, essa quebra de confiança na vida, em Deus e nós mesmos? Muitas vezes será diante da cruz, diante dos problemas da vida. Quando as coisas não saem como a gente queria que elas saíssem, né? A gente já vê isso na história de Caim, no comecinho da Bíblia. Ele tem o irmão Abel oferece lá o sacrifício, que é agradável aos olhos de Deus. Caim oferece o sacrifício, mas Deus não olha com respeito, não aceita o sacrifício de Caim. Ele fica irritado com aquilo, e Deus se dá conta que aquilo é uma tentação para ele, então fala com ele, a gente pode imaginar, sei lá, através na forma da consciência. Por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à tua porta? A ti vai o seu desejo do pecado, mas tu deves dominá-lo. Né? Você está aqui, o inimigo está te tentando, se você fizer bem, você não vai precisar estar assim, mas agora, se você seguir o mau caminho. E a seguido, a gente conhece a história, Caim convida Abel, seu irmão, para caminhar com ele no campo, e se atira sobre ele e o mata, de forma traiçoeira. O fracasso do sacrifício de Caim, Deus que rejeita seu sacrifício, que deveria ser para ele um sinal de exame, de autoconsciência, de se dar conta, olha, quem sabe o sacrifício que eu estou oferecendo não é bom o suficiente, quem sabe eu deveria dar mais de mim mesmo, quem sabe eu deveria me sacrificar mais, deveria me esforçar mais. Mas Deus até tenta puxar ele para esse lado, né? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? Se você fizer as coisas direito, não vai precisar sofrer dessa maneira que você está sofrendo, né? Mas Caim escolhe o outro caminho, não de abraçar a própria culpa e com ela o esforço necessário para mudar, para crescer, mas de culpar o mundo, de culpar Deus, de culpar o seu irmão. E aqui a gente vê, né, como a cruz é uma encruzilhada, acho que tem repetido essa ideia algumas vezes essas últimas semanas, né? É uma opção, observe uma bifurcação diante de você, em que você pode seguir esses dois caminhos, o caminho do bem, de reajustar a minha visão do mundo, de mim mesmo, abraçar o convite a ser melhor, algo deu errado, bem, o que eu fiz errado, o que eu posso melhorar? Essa é a boa atitude, né? Ou a gente pode também ter a outra opção, né? A opção da revolta, concluir que o problema está fora de mim, está no mundo, está em Deus. É o que faz aqui Caim. Achei interessante no último livro do Jordan Peterson, que você já não aguenta mais me ouvir citar, ele fala, né, explora essa ideia de Caim e depois contrapõe Caim com Abel, seu irmão, mas depois contrapõe bastante com outro personagem bíblico, que é Jó, o livro de Jó. E forma uma comparação, quem sabe, até mais interessante do que com Abel, porque Jó sofre, é um homem que sofre, como Caim está sofrendo. Abel não parecia estar sofrendo, né? Tudo certo lá para ele, fez tudo certinho, deu tudo ok. E é interessante, né, que a gente compare com Jó, porque pode ser fácil olhar para Caim de fora e dizer, bem, claro que as coisas deram errado com ele. Ele fez as coisas erradas, claro que ele né, você colhe o que você planta. Você não fez seu sacrifício como deveria, não te empenhou, então lógico que agora você reprovou na prova, deu errado as coisas, né? Você não fez o seu dever de casa, você não fez a tua parte. Isso não é mais ou menos fácil você dizer, claro que ele fez errado, é óbvio. Agora, com Jó, as coisas não são tão óbvias assim, né? E a nossa experiência na vida da cruz, na nossa vida, não é nada óbvia. Em geral, não é óbvia, né?
É lógico que deu errado. Bem, nem sempre a gente pensa assim, a gente tende a pensar o contrário, né? Como é que deu errado isso? Como é que eu não passei na prova, né? Como é que eu estou com essa doença? Por que que está acontecendo esse problema comigo, né? Por quê? A gente tende a achar que é desproporcionado os problemas. Ok, eu tenho os meus problemas, meus pecados, mas precisava tudo isso, né? Precisava ser tão difícil assim? Esse é o drama da pessoa que se sente justa e se sente injustiçada pelo mundo, por Deus, pelos problemas que ela tem que enfrentar. Não é fácil você ler o livro de Jó, porque aquilo é difícil você equacionar as coisas ali. E na nossa vida, essa é a nossa experiência, né? E escutamos como Jó escutou a voz da esposa dele, no caso, né? Dizendo, olha, amaldiçoa Deus e morre, já não tem mais nada para fazer, deu tudo errado, né? O conselho da esposa não foi um conselho muito acertado, né? Às vezes as esposas acertam, mas nem sempre, né? Como foi o caso. A gente escuta essa vozinha, quer saber, eu vou amaldiçoar Deus, está tudo errado mesmo, vou chutar o balde, não quero saber. Escuta essa tentação, né? Que é o que faz Caim, é o caminho de Caim. Felizmente, não é o caminho de Jó. Jó nos mostra um outro caminho, de confiar em Deus, de seguir em frente, de fazer o que tem que fazer. E assim deixa essa lição fundamental, que o Jordan Peterson descreve como uma terrível verdade. Ele diz, é a mais profunda das exigências morais, a mais profunda das exigências morais é afirmar que a vida e Deus são bons, aconteça o que acontecer. Muito legal essa frase aqui, né? Isso é uma exigência moral básica, mais fundamental. Deus é bom, confiar na bondade de Deus. O mundo é bom, Deus fez o mundo bom. Não importa o que acontecer, isso aqui é um princípio, um postulado fundamental básico. Isso aqui não se toca, né? É uma exigência moral diante da vida, isso daí. Deus é bom. Já no pecado de Adão e Eva, a serpente começa por aí, né? Colocando a desconfiança da bondade de Deus. Não, no fundo ele está manipulando vocês. Não, Deus é bom. Essa é uma escolha que Jó faz. Ele escolhe acreditar nisso, é uma decisão moral. Jó, não é que ele entende o que está acontecendo, ele não entende, mas ele escolhe confiar. É a escolha pela confiança, o otimismo fundamental da fé. E é algo que a gente sempre pode fazer. Sempre podemos confiar, por definição, porque é uma escolha nossa. Escolher confiar na bondade de Deus. Mas, Padre Pedro, será que é mesmo? Assim, imagina que, sei lá, você tem uma filha, pegou uma doença lá, você rezou e a tua filha morreu. Como é que eu vou confiar em Deus depois disso, né? Verdade, né? Uma situação difícil. Mas pensando bem, e para um pai assim, eu acho que eu não faria esse raciocínio assim tão desencarnado, né? Que a pessoa está, lógico, envolta numa tristeza ali, difícil ver as coisas com mais objetividade, com mais racionalidade, né? Mas aqui, se destacando um pouquinho dessa situação, que não estamos nenhum de nós passando por ela, por um lado, nada mais compreensível do que a tristeza de se afastar de alguém que você ama, se despedir de alguém que é importante para você. Se é uma despedida um pouco mais longa, nem que seja uma viagem de intercâmbio, por exemplo, né? Uma irmã minha foi lá para o intercâmbio, minha mãe foi lá para a Inglaterra fazer lá o curso dela. Claro que você vai lá no aeroporto e fica meio triste, né? Vou ficar sem ver essa pessoa, sei lá, 6 meses, 1 ano. Mas, assim, se você quer o bem dela, também você está feliz por ela, né? O verdadeiro amor, claro que o amor gera vontade de estar com a pessoa amada, mas o amor verdadeiro ele também sabe sacrificar essa vontade pensando no bem do outro, né? Antes de pensar no meu próprio. Se uma pessoa que eu amo morreu, será que eu tenho certeza de que foi ruim para ela morrer, de que ela está pior agora do que ela estava antes? Eu acho que não dá para ter essa certeza, né? Pelo contrário, muitas vezes, né? Então, será que eu tenho motivos para que a dor daquela separação gere em mim uma revolta contra Deus? Eu acho que não, né? Eu posso estar triste, é normal, seria estranho se não tivesse. Mas não me revoltar contra Deus por ter feito algo injusto, né? Quem sabe você foi bom com aquela pessoa, privou ela de outros sofrimentos e agora está desfrutando lá da alegria do céu, né? Enfim, é um exemplo, mas para tentar explicar isso, olha, a gente sempre pode escolher confiar em Deus. Mesmo quando nos pareça muito claro que o problema não está em nós, está no mundo, está
talvez me falte uma visão mais clara, mais completa da realidade, mais sobrenatural, que me leva a pensar não só nas coisas dessa vida, mas sobretudo na outra, que é a que importa mais, né? Quando eu estou nesse plano, num plano mais amplo, sempre dá para confiar em Deus. Talvez o joguinho lá que eu estava jogando, eu perdi. Ah, mas que ruim, eu queria ganhar. Tá, tudo bem, mas esse jogo está dentro de um jogo maior, que é o jogo da tua vida, está dentro de um jogo maior, que é o jogo da eternidade, né? Quem sabe o teu problema é que você está muito ali restrito a tua visão. E aí dentro daquele mundinho lá, daquela bolha, realmente foi injusto, ou perdi algo importante, né, para mim. Mas se você amplia, sempre dá para confiar em Deus. Faz alguns dias, falava comigo um estudante de medicina e contou um caso, estava lá no hospital, chegou para atender um rapaz que tinha tentado se suicidar. Tinha quebrado uma garrafa, tinha cortado os pulsos. E aí levaram lá, tiraram ali os cacos, fizeram não sei o quê. Beleza, né? Conseguiram recuperar lá aquele rapaz. E depois ele estava com ele ali esperando, e o rapaz estava com fome, será que vai demorar ainda o almoço? E ele conversava, cara, quer saber, vamos lá comigo, eu te pago o almoço lá no restaurante. Foi lá com ele no restaurante, conversando lá, comendo, terminaram de comer. Ele falou, topa aí comigo lá fora para eu fumar um pouco? E aquele rapaz falou, mas você é estudante de medicina, você fuma? Cara, eu fumo, você tentou se suicidar, cada um tem suas coisas, né? Cada um com seus problemas, né? Mas beleza, né? Foi lá, fumou, tá lá junto com ele. E no meio daquela conversa, falando, olha, cara, pensa o seguinte, só te digo uma coisa, você tentou se suicidar e não deu certo. Cara, por algum motivo você está aqui, entendeu? Por algum motivo você ainda vive. Pensa nisso, né? Interessante, né? Terminou, acho que pegou o contato, mas no fundo ele ofereceu, o rapaz poderia pensar, que inútil que eu sou, né? Nem me matar eu consigo, né? Sou realmente agora tenho mais motivo para trás. Mas ele ofereceu para ele uma outra leitura, né? Apoiada na confiança, olha, aqui foi Deus, sei lá, foi a providência, né? Que te preservou para algo importante. Você tem que ver a tua vida com outros olhos, né? Você deveria olhar para as coisas a partir daí, né? Da confiança na vida, na beleza da vida, na bondade de Deus. Então, é importante que a gente pense isso, né? Talvez, acho que nenhum aqui passou por esses problemas tão graves, sei lá, perder uma pessoa assim tão próxima, um suicídio. Mas assim, se a gente permite que as dificuldades da vida que todos nós temos, se a gente permite se sentindo injustiçado por aquilo, né? Isso vai nos levar, se não uma revolta aberta contra Deus, pelo menos nesse cinismo, sabe? Que pode ir entrando. Né? A pessoa vai experimentando a vida, os problemas, vai ficando assim mais, vai perdendo a capacidade de sonhar, de olhar com os olhos brilhantes, né? Com esperança. Isso é muito importante. Agora, um outro obstáculo para essa proposta da confiança incondicional na bondade de Deus pode ser você enxergar essa proposta como aquilo que em inglês a gente chama de wishful thinking. Wishful thinking. Ou seja, você pensa a partir do teu desejo. Você acredita nisso porque é legal, porque te faz sentir bem, porque te faz estar mais confortável, porque você gostaria que isso fosse verdade. Não é que você tenha grandes fundamentos para achar que isso é de fato verdade, fundamentos racionais, mas você acredita naquilo porque é legal, te dá um certo conforto, né? Porque é bonito. Será que não é isso a fé cristã? A esperança é uma espécie de fuga da dureza da realidade, uma cegueira voluntária? O que dizer sobre isso? Bem, primeiro que eu concordaria sim que é uma opção que se faz. Também que não é algo que seja plenamente verificável experimentalmente, né? Não tem como você... Vou demonstrar aqui cientificamente que Deus é bom. Você não vai conseguir fazer isso, né? É uma opção. É uma opção que eu faço para os dois lados, né? Porque mesmo uma pessoa diante do maior dos milagres, se ela não quer acreditar, ela continua não acreditando. E há casos muito concretos na história, a começar nos milagres de Cristo e a sua ressurreição, né? E uma pessoa que tem fé, mesmo diante das maiores catástrofes, como foi Jó, ela é capaz de continuar firme na fé. É uma opção que a gente faz, independente do que aconteça. Mas, ao mesmo tempo, isso sim eu concedo, que é uma opção. Agora, o que eu acho que me parece um grande erro seria pensar que a fé, a confiança na bondade da vida, na bondade de Deus, é um conforto psicológico artificial, uma fuga fácil da dureza da realidade. Na realidade, é o oposto de uma fuga.
Não é uma fuga, mas o seu oposto. É uma declaração de guerra, de uma guerra de amor. Porque se a vida faz sentido, a luta faz sentido. Pelo contrário, a falta de fé, o niilismo, o sarcasmo, esse olhar cínico e apagado diante da vida é que pode ser visto como uma fuga, um mecanismo de proteção contra a frustração. Se eu decido que não vale a pena lutar, se eu desisto de lutar, então aquilo me torna já indiferente, então não sofro tanto. Se deu certo, deu errado, tanto faz tudo, né? Isso sim é uma fuga da vida, a opção pela falta de fé, pelo niilismo, né? Não é à toa, né, que é uma característica tão importante dos heróis, justamente a esperança, a fé, o acreditar que tem solução e por isso ir até o final, por isso não parar de lutar, né? Esse é o herói, aquele que luta, ele não foge do problema, ele acredita e por isso luta. A fé não é uma covardia, pelo contrário, né? É coragem, é a coragem de enfrentar o mundo. Quem acredita, luta. E quando a gente luta, a nossa fé, então, aí sim, né, ela se solidifica, aí sim a esperança desabrocha, diz São Paulo aos Romanos. Diz assim, nos ufanamos também nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança, uma esperança que não decepciona. Interessante, né? Tu começa com a tribulação e depois vem a esperança. A esperança nasce daí. De uma maneira está na origem, mas ela também se constrói. Eu escolho esperar. Escolho esperar lutando. A esperança não é a esperança que não decepciona, não nasce do conforto, mas na fidelidade às promessas de Deus em meio à dor. É onde nasce essa esperança incondicional, força diante da vida. E aqui a gente chega então na terceira ideia que eu queria explorar com vocês, né? A primeira é essa, né? A esperança é uma escolha. Depois, a esperança é uma escolha corajosa. E por último, é uma escolha fecunda que conduz à vida. Isso é a esperança, né? Onde ela nos leva, essas duas opções, para onde que leva uma, para onde que leva a outra. Vocês certamente participaram da missa domingo passado, na missa do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, onde foi lido o Evangelho da Paixão de São Lucas, né? O Evangelho de São Lucas sobre a Paixão do Senhor. Que é um evangelho muito rico, muito bonito. Das 7 palavras de Cristo na cruz, São Lucas fala de 3, contribui com 3 frases. Né? E essas 3 frases do Senhor dá para encaixar bem assim num clima, numa mensagem do Evangelho que permeia todo o Evangelho, da misericórdia, da confiança no perdão de Deus. São Lucas é o único que fala da parábola do filho pródigo, por exemplo, né? O Evangelho muito da misericórdia, o Evangelho de São Lucas. Né? E aí, quais são as 3 palavras que a gente leu no domingo de Jesus? Primeiro, assim, a confiança na bondade dos homens. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração tão impressionante de Jesus ali sofrendo, e naquele mesmo lugar de sofrimento, ele pede o perdão para nós, pede que Deus Pai compreenda que apesar dos nossos pecados, existe uma bondade em nós. Ele pede a Deus que confie, né, na bondade humana. E ele diz, agora dirigindo ao seu Pai, no final, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele, ao invés de se revoltar com Deus, continua confiando na bondade do seu Pai. Eu entrego o meu espírito. Não vou brigar, você está me arrancando. Não, eu entrego, né? Eu confio, me deixo conduzir, porque eu confio na tua bondade. Então, eu entrego o meu espírito. Jesus não morre revoltado. Ele morre sereno, dócil, entregue, né? Entrego o meu espírito. E entre essas 2 frases tem a terceira que fala o diálogo dele com Dimas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é fomentando agora a confiança nos homens, em Dimas em concreto, né? E ele nos dá esse exemplo bonito, até em contraste com gestas. Em geral as coisas ficam mais claras quando tem um anti-exemplo. E é o caso aqui, né? Gestas que se revolta diante da cruz, como a gente faz tantas vezes, e responde com violência diante daquilo. Dimas, pelo contrário, reconhece que merece passar por tudo aquilo, por conta dos seus erros, dos seus pecados. E a partir dessa humildade, não da revolta, se dirige com confiança no Senhor. E isso lhe abre o céu. E isso lhe abre a vida eterna. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Outra exclusividade de São Lucas, que eu acho muito bonita, na Paixão, que a gente leu domingo, é depois da negação tríplice de São Pedro, São Lucas diz que nesse momento Jesus olhou para Pedro, olhou para Simão. Pedro estava lá no átrio do sumo sacerdote, Jesus estava também, e ele negou, e aí Jesus olha para ele, sentiu olhado, olhou e viu, era Jesus olhando para ele, né? E aí sim ele caiu em si, aí ele sai, chora, né? Amarga, se arrepende, pelo olhar, né? Bonito essa coisa, né? Do olhar de Cristo. Esse olhar que lhe tocava, que lhe feriu, que lhe mexeu com ele. E assim como se contrapõe o bom com o mau ladrão, tipicamente se contrapõe essa conversão, essa contrição de São Pedro com a não contrição, com o desespero de Judas, né? Outro traidor, os dois traíram, mas Judas fugiu do encontro com o mestre. Se suicidou, provavelmente, quem sabe até se lhe propusesse aquilo, olha, vai lá, pede perdão. Quem sabe aquilo lhe pareceria um sofrimento maior até do que o suicídio, né? O sofrimento moral, se dar conta, olhar para aquele que você traiu, né? Não quero. Fugiu, é a fuga, né? Judas é a fuga de Jesus, que é a fuga da vida, que é a fuga do seu erro, é a fuga que só conduz à morte. E pelo contrário, né, o que faz Simão Pedro, dentro da sua amargura, da sua tristeza, acorde o Senhor, olha para ele. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E esse é o caminho que nos leva para a vida sempre, né? Confiar no Senhor, mesmo em meio aos nossos erros e pecados. Muito bonito o Salmo 130, estava rezando ele agora há pouco. Do abismo profundo clamo a ti, Senhor, de profundo exclamar via te. Esse é um versículo que inspirou músicas. Das profundezas eu clamo por ti, de profundis. Do abismo profundo eu clamo a ti, Senhor. Senhor, escuta a minha voz, que teus ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Se consideras as culpas, Senhor, quem poderá aguentar? Mas em ti se encontra o perdão, para seres venerado com respeito. Espero no Senhor, minha alma espera na sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais do que as sentinelas pela aurora. Mais do que as sentinelas à aurora, Israel espere no Senhor, porque junto ao Senhor está a misericórdia, junto dele a redenção é copiosa. Ele vai redimir Israel de todas as suas culpas. Espera no Senhor, mais do que a vigília pela aurora, dá para imaginar o guarda que está fazendo a vigília, de noite lá, não aguenta mais, né? Quando é que vai nascer o sol, né? Para eu poder, sei lá, né? Descansar, dormir. Fica ansiosamente esperando pela aurora, pelo nascer do sol. E a nossa fé é uma bela imagem da fé, que deve ser, como descreve São Paulo, São Pedro, na segunda epístola dele, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em nossos corações. Quase lucerna lucende in caliginoso loco, como uma lanterna, um farol que brilha no meio da noite, no meio da escuridão, até que venha o sol. Mas enquanto está escuro, aquela luz ali me ilumina, me protege, até que venha o sol, até que nasça o dia. Meu pai gosta de ópera e gosta dessa ópera Turandot. Ele gosta de me contar a história, já me contou umas 10 vezes a história do Turandot, que é a princesa chinesa e um pretendente quer casar com ela, mas eles fazem um pacto que se ela descobre o nome dele, ela pode matar ele, mas se ela não descobrir até tal dia, ela tem que se casar com ele. Uma coisa meio de ópera assim, né? Ou eu te mato ou você casa comigo, né? E aí ela já está desesperada, porque a véspera já está de noite, para a data aí, não conseguiu descobrir o nome do cara. Por isso a área chama-se Nessun Dorma, que ninguém durma, até que alguém descubra o nome, né? E pelo contrário, o forasteiro desconhecido está confiante da vitória e vai, a música termina, o Pavarotti lá cantava All'alba vincerò, vincerò, né? Ao nascer do sol vencerei, na aurora eu vencerei, vincerò. E é uma música assim, me remete muito à Páscoa, né? A luz que brilha na escuridão, a vitória de Cristo naquela manhã de domingo, em que as mulheres vão para o sepulcro e encontram vazio o sepulcro. A Páscoa é isso, a vitória da luz que atravessa a noite. E por isso é para nós um convite para uma vida nova, para voltar a sonhar, para voltar a ser crianças, para voltar a sorrir. A vida tem as suas dificuldades, não há dúvida, né? As suas frustrações, sim. Mas se a gente sabe esperar no Senhor, não perder a confiança, não perder a fé, a esperança com a aurora,
vem a vitória, vem a vida, vem a alegria. Estava lendo hoje um texto que me mandou, um livro que mandou um padre lá de Niterói, um padre amigo, o padre Mateus, porque relacionava Isaac com Jesus, e por isso cita lá uma frase que eu gosto especialmente, explicando o nome de Isaac, né? Que significa riso. E às vezes já me ocorreu, poderia ser, essa frase poderia ser o meu lema sacerdotal, Risum fecit mei Dominus, o Senhor me fez rir. É o nome que explica por que Isaac se chama riso, né? Porque a Sara, ela, quando soube que estava grávida, deu uma risada e pôs o nome do filho de Risada, né? Um nome meio engraçado, né? Mas realmente acho bonito, né? O Senhor me fez rir. A Páscoa é esse momento, é o momento do riso, da luz depois da tempestade, do alívio do trabalho duro, da vitória depois de uma batalha feroz. Vós estes que permanecistes mecum in tentationibus. Vocês sois aqueles que permaneceram comigo nas minhas provações. Permaneceram comigo, no meio mesmo nas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Haverei de comer e beber à minha mesa no meu reino. A felicidade que Deus sonhou para nós não é uma vida cômoda, sem dificuldades, mas é a vitória que só vem depois do combate. É essa fé forte, essa conexão com Deus que só emerge das mais duras provações. Essa é a vida nova que a Páscoa nos propõe. Rainha do céu, alegrai-vos. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Acho muito bonita a cena da visitação, muito simpática. As duas primas que se encontram, as duas grávidas, e meio descontroladas na sua alegria, parecem adolescentes descontroladas, né? Exultando uma com a outra, lá acho divertido. Enfim, Isabel não, mas Maria, talvez ainda fosse uma adolescente, é bem provável, né, que nessa época Maria tivesse, né, poucos anos ali, 15, alguns acham, né, ainda fosse, né. Mas faz pensar também nesse outro abraço que vai ocorrer quando Maria já não é mais uma adolescente, né, 33 anos depois, em que ela vai receber esse abraço do seu filho ressuscitado. Minha alegria que vem daí. Então vamos terminar pedindo a ela, bebendo algo dessa sua alegria, que a gente saiba também atravessar as dificuldades dessa vida, sabendo esperar em Deus como ela soube esperar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.